Um relatório da PUC do Rio Grande do Sul afirma que a chamada pobreza infantil, ela bateu recorde no Brasil em 2021. Ao todo, 44,7% das crianças de até 6 anos viviam em domicílios considerados pobres no ano passado. Isso equivale a mais ou menos 7 milhões e 800 mil crianças. E quando a gente fala em pobreza, os pesquisadores usaram as métricas do Banco Mundial. São consideradas famílias pobres aquelas que vivem com até R$ 465 per capita, ou seja, por pessoa no mês. Já a extrema pobreza é considerada quando esse valor cai para até R$ 160. De acordo com a pesquisa, são 2 milhões de crianças vivendo nessa situação. Pois é claro que a gente tem de extrair desse dado e de outros dados que vocês vão ver aí. Vale bem, quanto tempo tem ainda que eu não comecei a marcar? 2,5. A gente tem de extrair desses dados aí o entendimento também de um aspecto das pesquisas eleitorais. Que eu já vou dizer qual é, embora a essa altura muita gente já tenha sacado. Porque, óbvio, vamos para a notícia seguinte, vai lá. O número de famílias vivendo em extrema pobreza na cidade de São Paulo cresceu 10,3% entre janeiro e julho desse ano. Esses dados são da própria prefeitura com base no chamado CadÚnico, usado para o pagamento de programas sociais. No começo do ano, 619 mil famílias viviam com renda per capita mensal de até R$ 105. Em julho, esse número subiu para 684 mil. As regiões mais vulneráveis são Mboi-Mirim, Capela do Socorro e Cidade Ademar, todas na zona sul da capital paulista. A gente tem visto aí contestações absolutamente infundadas e com base no puro impressionismo sobre o número de pessoas que passam fome no Brasil, né, desprezando pesquisas sérias. Aqui, quem está falando é a Prefeitura de São Paulo. Não é nenhuma dessas ONGs que costumam apanhar do governo, do Guedes, do Bolsonaro, do não sei o quê. Fome. Né? Tá aqui. Isso é um recorte da cidade de São Paulo. Mas eu disse que tem que tentar entender um troço da pesquisa que eu já vou falar. Depois disso aqui eu falo. Vai lá. Os principais programas de assistência alimentar foram praticamente extintos do orçamento apresentado pelo governo federal para o ano que vem. Segundo informa o UOL, ações importantes tiveram cortes que variam de 95% a 97%. Caso do Alimenta Brasil ligado à agricultura familiar. Os atingidos são principalmente pequenos agricultores e comunidades tradicionais como os quilombolas. A verba destinada para o Alimenta Brasil foi reduzida em 97% para R$ 2.600.000. Só para a gente comparar, em 2010 o programa havia recebido 622 milhões de reais, mas tem sofrido cortes nos últimos anos, e agora 2.600.000. Apesar do corte, Bolsonaro tem dito no horário eleitoral gratuito que o Alimenta Brasil seria uma das prioridades do governo dele caso reeleito. Outro programa importante também sofre com esse problema, programa de cisternas, que permite acesso à água, né, para consumo humano e produção de alimentos. Esse programa de cisternas está praticamente paralisado desde 2021 e segue sem previsão de verbas para 2023. É por isso que eu disse hoje, né, que falar de planejamento rigoroso quando você tem um orçamento como esse, não, isso tudo vai ter que ser repensado. Agora, a questão que eu queria propor aqui, né, é que aqui vocês encontram a razão da rejeição das mulheres a Bolsonaro, porque o identificam com o governo e a situação não está boa. Não é? E quem cuida disso tudo, das crianças, da comida, dessa coisa toda, são as mulheres, pelo menos majoritariamente. Elas é que acompanham isso mais de perto. Ou se entende, deveriam ter entendido isso desde o começo, mas preferiram, né, olhar para o outro lado. É isso aí.